Ah, professor, mas essa mudança atrapalha o meu curso? Não, vocês têm sorte, não vai acontecer com vocês, por exemplo, que aconteceu comigo, que foi muito pior. E, na verdade, vocês não é que seja pior, mas o meu caso é porque mudou toda a normativa contábil logo que eu saí do curso, né? Mas foi uma Professor, eu vou mudança. pedir para você repetir, porque daí o meu vizinho chamou e eu saí da aula um pouquinho e não entendi nada. O que é que mudou? Tá para mudar a composição curricular dos cursos de contabilidade. Deixa eu até abrir aqui e passar para vocês. Peraí. E, como falei para vocês, no dia 24 vai ter essa alteração. Essa alteração não, né? Vai ter o debate aqui no nosso estado referente a essa alteração. Então, deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Abriu onde não era para abrir. Peraí. Eu vou aproveitar, compartilhar. E ali nesse link que eu passei para vocês, dá para fazer inscrição, tá? Ah, tem certificado? Tem. Ganha horas? É, são 3 horas. Vai ser online, professor? Ou vai ser... Online. Beleza. Então, a resolução lá do curso de contabilidade é o que vai ser discutido, né? As diretrizes curriculares do curso é o que está sendo discutido. Não é uma discussão tão simples, pelo fato que envolve todo o Brasil, né? Então, todos os CRCs estão fazendo de modo separado para depois unificar toda essa contribuição. Fica convite para vocês quiserem assistir, participar, entender o que vai estar sendo alterado, né? Mas na sua concepção vai melhorar, vai piorar? A ideia é melhorar. E vai aumentar também a grade? As horas? Aumentar a grade eu acho difícil porque a gente teria um movimento muito forte das instituições de ensino indo contra. Então, eu acho isso improvável. Mas a forma com que vai ter que ser pensado o plano de curso vai ter que mudar um pouco. E está sendo discutido essa aproximação, principalmente do empresariado, da classe empresária, com a formação. Que vocês sabem bem, né? Às vezes a gente fala uma coisa no curso e não vê na prática, e muitas vezes a gente vê alguma coisa na prática e não é discutido no curso. Então, acho que eu já cheguei até a falar uma vez contigo sobre isso, né, professor? Uhum. E está tentando bem uma conversa para tentar criar esse movimento de aproximação. Não que o curso vá virar um curso tecnicista, né? Que vai ensinar só o que se faz na prática, mas tentar aproximar o que a prática quer, ou o que os empresários precisam, o que as empresas precisam, com que os alunos saiam informados. É bem diferente. Pela primeira vez eu estou participando de alguma coisa, mas tá bom, né? Não é por isso que eu estou chamando vocês, é mais pela participação mesmo. Não sei se é verdade. Hein, professor? Mas e isso daí é para esse ano ainda? Na verdade, já vai para o MEC no final de junho.
Só que não afeta muito a grade de vocês. Porque como vocês já iniciaram o curso, não tem tempo de fazer uma alteração tão grande, né, tão significativa. Mas vai acabar trazendo melhorias em geral, né? Isso acaba refletindo também em pós-graduação. É que aqui eu não tô com o, o projeto da, da normativa, senão eu mostrar para vocês que fala também não só da graduação, mas de pós-graduação. Então, vai ter interferência também na vida de vocês futura. Qual que vai ser o horário da live, professor? De manhã, começa às 9 da manhã. Nossa, não vou poder participar. Já está no trabalho? Sim. E agora vamos para a nossa aula. Eu nem lembro onde a gente parou em perícia, né? Tanto tempo que faz que a gente teve aula de perícia, né? Professor, só uma dúvida. Uma só? A questão de frequência. Ah, A questão de frequência, quando finaliza, aparece a resposta? Que nas últimas não estava aparecendo, daí queria ver. Aparecia para verificar, mas não aparecia resposta nenhuma. é que tem que mudar tantas configurações que às vezes eu posso ter esquecido de mexer. Eu tenho que dar uma olhada lá, Evelyn. De cabeça eu não tô lembrando. Vocês não sabem como é um terror mexer nesse Ava para configurar as coisas. Então, puxando o fio da aula passada, né, a gente falou um pouquinho de termo de diligência e a gente ia entrar em síntese do objeto da perícia, né? Lembram disso? Não. Sim, talvez. E é o que a gente vai começar a discutir hoje. Primeiro, o que vocês têm na cabeça pela palavra síntese? O que é uma síntese? Uma prévia, professor? Uma prévia, um resumo? Sim. E é exatamente isso. Por que a gente tem que fazer uma síntese do objeto da perícia? Primeiro que a própria instrução fala para a gente fazer. A composição do laudo tem no seu primeiro item a síntese do objeto da perícia. Porém, ele é extremamente importante porque vai delinear onde que a gente quer chegar. Ou seja, a gente vai entender o que está acontecendo. E é uma forma até de garantir com que a gente tenha um bom entendimento da síntese do objeto da perícia. E por que o objeto da perícia é importante? Chega até a ser maçante isso, né? Que é o próprio limite da perícia, né? É o objetivo principal da perícia. Então, o objetivo principal da perícia, o objeto principal da perícia é o fato principal, é aquilo que está sendo discutido nos autos, no processo. Então, o que motivou o desentendimento entre essas partes? E vai estar inserido ali na petição inicial e vai ter algum complemento na contrarrazão, ou na petição de resposta, na contra-argumentação, vários nomes jurídicos. Os advogados gostam mais de contrarrazão e contrarresposta. A gente vai conseguir vislumbrar o que está sendo discutido. E lá no item 68 da NBCTP fala exatamente isso.
68. Síntese do objeto da perícia. Relato sucinto que resulte numa leitura compreensiva dos fatos relatados ou na transcrição resumida dos fatos de uma lide sobre questões básicas que resultaram na nomeação ou na contratação do perito. O que a gente, então, pode destacar nesse processo de síntese do objeto? Reparem que ele não fala somente na disputa, né? Ele traz aqui questões que resultaram na perícia. Por quê? Por que será? Será que a perícia envolve todo o processo? Não, né? Às vezes pode ser só um ponto que está sendo discutido. Então, no objeto, a gente vai ter que fazer esse entendimento, fazer uma boa leitura e fazer essa transcrição. Resumir a disputa e apontar o que gerou a necessidade da perícia. Mas qual a finalidade, professor? Qual a finalidade? Não é assim que ele descobre as questões do porquê você precisa fazer a perícia para separar documentos e tudo mais? Perfeito, Sabrina. Ali a gente vai começar a compreender o que vai ser feito. Ah, mas por que a gente coloca no laudo essa síntese? Já que o laudo é a peça final, não é? Pensem vocês pegando um laudo para leitura e se não constasse essa síntese, seria fácil de entender o que está acontecendo nos cálculos, no relatório final, na conclusão? Fica um pouco difícil, né? Então, ele vai situar a todos que pegarem esse laudo para leitura o que foi o objeto. Ou seja, ele vai fazer um resumo como se fosse uma introdução para o laudo. Aí começa a ter sentido, né? A existência dessa síntese. A pessoa que ele vai ler vai começar a entender, puxa, aqui se chegou a briga, vamos falar assim. Aqui se chegou a disputa. Então, esse item da inicial é muito importante. E o perito deve pautar seu trabalho nele. Uma vez que é o ponto fundamental que gerou o processo e que está necessitando de esclarecimentos. Então, às vezes, o processo é extenso, tem vários pontos de discussão, mas alguns, ou um, pode ser somente um, que gere uma determinada dúvida e que o juiz não se sinta seguro para a decisão. Então, o perito não pode ir além, nem tampouco ficar sem explorar esse objeto. Então, mostrando a verdade para o juiz no que ele necessita para a decisão. Deu um pouquinho para compreender essa ideia? Mais ou menos? Talvez. Se for só isso, deu para entender. Mais ou menos, Lucas? Por quê? Fica a dúvida. Sinceramente, sim, tem que ser sincero, né? Ficou um pouco confuso. Só dá para a gente esclarecer essa confusão entendendo o que é, fazendo a síntese, né? Fazendo a leitura. Vou pegar, se eu acho algum.
Professor, Hum, resumindo então, o advogado lá das partes vão fazer um relatório grande, enchendo de linguiça lá, e você vai resumir para ficar mais claro e chegar à conclusão. não é que eles vão encher de linguiça. Eles vão colocar as suas argumentações em relação ao que eles acham de direito. E essa argumentação pode ser que não envolva a perícia, então pode ser que tenha ponto na inicial e na contestação que não envolvam a perícia, e tenha ponto que gere a discussão pericial, e que gere a necessidade da perícia. E a gente vai focar, fazer um resumo ao que levou à existência da perícia. Então, ele vai tirar tudo que foi impertinente. É, o que não está relacionado à discussão judicial. Professor, quando eu fazia o estágio lá de perícia, os meninos lá que me ajudavam, eles falavam sempre para focar muito no que o juiz estava solicitando, sabe? Uhum. Para se Porque basear na solicitação dele. ali é o objeto. Ó, isso daqui é um processo, até que eu comentei com você ontem, Naida, que eu estou começando a montar os cálculos. E eu separei para o meu trabalho os quesitos. Então, os dois principais pontos da discussão é que o contribuinte alega que o IRPJ dele, em um dos trimestres somente, dava um valor, e a União está cobrando outra, e podem ver que no próximo trimestre ele só fala sobre a contribuição social. Porém, esse é um processo de execução fiscal que tem várias cobranças. Eu vou comentar que é um processo de execução fiscal, envolvendo essas partes, que foram tais períodos, mas eu vou focar nesses dois períodos, um para cada tributo. Por quê? Porque é ali onde está gerando a dúvida. Ali onde está gerando a necessidade do juiz impedir o auxílio. E a alegação é por diferença de percentual. Sim, uma alegação esdrúxula, mas tudo bem. E gerou a dúvida no juiz, e ele quer saber tanto a limitação de juros cobradas, se passou o limite legal, de juros não, de multa, né? E o próprio percentual de base de cálculo, tanto da contribuição social quanto do imposto de renda. Então, eu vou desenhar, vou criar esse resumo falando da execução fiscal, mas dando ênfase nesses dois tributos relacionados somente a esses dois trimestres. Na verdade, ali, Lucas, ele tem uma alegação que o valor principal é menor, e a outra alegação é que a União está cobrando mais de 20% de multa. E multa de tributo federal, né? O limite é 20%. É 0,33% ao dia, limitado a 20%. Então, ele está alegando, não, olha, na execução está sendo cobrado a mais. Então, pontos que eu vou relatar, e daí eu vou ter que demonstrar o cálculo para falar, ó, ultrapassou, não ultrapassou, e o que aconteceu. Melhorou, Lucas? Mais ou menos.
Vou deixar esse cara aberto aqui. Então, dada a essa importância, a gente tem que ter muito cuidado no que está sendo relatado na síntese. No encerramento do laudo pericial, todas as questões são levantadas na síntese inicial e vão constar obrigatoriamente com direito à resposta. Então, tudo aquilo ali que eles perguntaram, eles têm pouquinho, tá? 2 oficiais. Aqui eu achei uma sacanagem, porque ele parece 2, mas se desmembra, né? Acaba virando uma 6, mais uma 6, não, que passa de 6, da outra parte. Todas essas questões aqui vão ser relatadas na síntese da perícia. Claro, aqui é só uma organização mental minha, né? Um rascunho, vamos falar assim. E, como contabilidade é uma ciência social, a gente vai acabar envolvendo processos diferentes, com sínteses diferentes, com objetos diferentes. Quais as mais comuns? Contábil, fiscal, trabalhista e societária. Dá para atuar nas 4? O que vocês acham? Quero virar perito, vou atuar nas 4 áreas. Eu acho difícil. Dá, mas é o que a Sabrina falou, bem difícil, né? Por quê? Será que se eu conhecer tudo de fiscal, ou virar um bom conhecedor de fiscal, lembre-se que conhecer tudo de fiscal é impossível, né? Eu vou ter condições também de dominar a trabalhista? Vai ficar um pouquinho complexo, né, a vida do profissional. Então, cada um vai encontrando o seu nicho de trabalho. Algumas dão mais dinheiro, mas são menos volumosas em questão de número, e algumas têm um volume maior, mas que são mais rápidas e acabam sendo um pouquinho menos rentáveis individualmente. Mas a profissão em si, ela acaba sendo rentável. Dessas ali, qual vocês acham que são as mais rentáveis? Obrigado pela participação. Ai, Ninguém difícil arrisca? saber, professor. Eu não sei. Porque não sei. Isso aí, Lucas. Societária é o que tem um volume menor, mas envolvem grandes valores. Só que são extremamente complexas. E qual dá volume de trabalho, a remuneração vem com esse volume, acaba sendo a trabalhista, né? Tem muita perícia trabalhista? Sabrina, o que você acha? Você que mexia com perícia trabalhista? Tem bastante, bastante, bastante. Bastante. O volume é bem grande. Os valores não são tão altos de remuneração, né? Não são iguais às do meio civil, né, que envolve contábil, fiscal e societária. Só que elas são remuneradas pelo volume. Elas variam bastante de valor, na verdade, né, professor? Tem essa situação também. Assim como na civil também, tem variação. Mas em relação à comparação do civil com o trabalhista, o civil remunera melhor, né? Só que são nichos, né? Vai muito da escolha de cada um. Ah, significa que a trabalhista é ruim, professor? Não, jamais. Pela demanda que vem, às vezes compensa, né? Exatamente. Às vezes compensa até mais que a civil, Sim. por causa do volume. Ah, professor, mas o que isso tem a ver com a síntese do objeto da perícia? Tem a ver com a forma com que é escrita. O entendimento sobre a discussão é diferente. Nem sempre na trabalhista vai vir tão clarinho assim,
O que está sendo perguntado, né? Por exemplo, ele quer saber recálculo de FGTS, férias, 13º, adicional noturno, várias possibilidades. Mas vai depender de cada uma, de cada processo é um processo diferente. E sempre nelas o laudo vai ser utilizado como elemento de prova e vai depender de um especialista de cada área, né? E daí a gente chega na segunda parte do laudo. Professor, a gente já está falando do laudo? Mais ou menos. Que são composições que a gente vai ter que desenvolver durante o trabalho e que vão resultar no laudo. Então, primeiro a gente passa pelo objeto da perícia. Quando que a gente começa a mexer no objeto da perícia mesmo? Isso eu sempre tenho dificuldade. É só depois que o juiz defere a perícia, quando as partes fazem o depósito. Quando? Quando você começa a ler o processo. Perfeito. Recebi a nomeação, já vou trabalhar no objeto da perícia. O desenvolvimento do trabalho, aí a gente só começa efetivamente depois de deferida a perícia, quando a gente recebe, quando é feito o depósito judicial e a gente é nomeado para o trabalho, né? Nomeado é quando a gente já é indicado para realizar o trabalho, né? Então, com base no que se discute nos autos, o perito vai desenvolver os trabalhos que culminarão com a elaboração do laudo. Então, depois de passar por todas as folhas, ele vai dar início nesse trabalho. Professor, então o trabalho não começa lá no planejamento? Já começa. Não entendi, então, professor. Se ele já começa lá no planejamento, então por que eu não vou considerar o desenvolvimento do trabalho como um processo depois do depósito judicial? Eu já começo a considerar o desenvolvimento como delineamento das etapas, mas a realização das etapas só depois do depósito judicial, né? Então, a gente vai fazer toda a identificação dos quesitos, fazer o planejamento do trabalho, definir como que eu vou trabalhar, que material que eu vou aplicar, e depois eu começo efetivamente a executar o trabalho. Então, a maneira como está sendo tratado o objeto que se discute, o perito deve buscar elementos que possam deixar claro a verdade, ou seja, a técnica que vai usar para chegar na conclusão. Técnica, professor? Como assim? A gente tem que justificar como vai ser feito o trabalho? A gente tem que apontar como realizou o trabalho? Sim. E como a gente faz isso? Através desse apontamento técnico-científico, é o certo, né? Qual a técnica, qual o procedimento metodológico aplicado para chegar no resultado de um processo. Então, vamos supor que a gente esteja fazendo um cálculo de execução de sentença. Execução de sentença simples. Vou calcular multa e juros.
Vou ter que escrever como foi feito isso? Preciso escrever? Obrigado pela participação dos Acho que sim, né, professor? Tem, gente. Lembrando que o perito ele tem essa característica técnica científica. E tudo que a gente faz nesse meio técnico-científico é demonstrado o método para que outra pessoa possa conferir o nosso trabalho. E na perícia alguém confere? Aí que tá um interessante. Quem confere? As partes. As partes, exatamente, Sabrina. E quem que é o indicado das partes que pode fazer essa conferência de maneira bem assertiva? Os auxiliares, né? Não é auxiliar, auxiliar é o próprio perito, os assistentes técnicos, né? São os peritos das partes. Ah, professor, mas não, eu não coloquei. Tem risco? Tem. Vai ser explorado essa deficiência para tentar impugnar o laudo do perito. Vai tentar desqualificar o laudo. Então, primeira coisa que a gente vai ter que ter em mente depois de ter feito o objeto da perícia, ou a síntese do objeto da perícia, é fazer a transcrição ou delinear o procedimento metodológico que a gente utilizou. Faz sentido isso? Eu trago um resumo, falo, olha, eu vou precisar resolver esse ponto. E antes de resolver o ponto, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar esse método para chegar à solução. Eu vou descrever qual esse procedimento. Ah, professor, e tudo isso tem que estar documentado? Tem. Aonde? Aonde que o perito documenta o seu trabalho? Até não coloquei nenhuma pergunta na prova disso, né? Devia ter colocado. Ainda bem, né? Os papéis de trabalho, né? No papel de trabalho, Lucas, que é o que vai servir de embasamento para o laudo. A gente vai documentando, vou precisar desses documentos, vou precisar dessa técnica, eu vou anotando nos meus papéis de trabalho para depois utilizar isso para montar o laudo. Então, os elementos contidos no papel de trabalho serão utilizados nesse momento, que vão ser utilizados para delinear esse processo. Então, como vai ser conduzido o trabalho para chegar numa possível conclusão em relação ao que está sendo discutido. Eu falei ali agora há pouco de execução de sentença, né? Cálculo de juros e multa. Que técnica que a gente tem que usar? Onde a gente se utiliza de cálculo de juros e multa? Eu vou puxar uns conhecimentos mais antigos de vocês. Né? Eu não entendi a pergunta. Ó, lá na execução de sentença, basicamente a gente utiliza cálculo de multa e juros, isso no processo civil, né? E qual técnica científica, matemática financeira? O Valtinho respondeu. E a matemática financeira vem de qual área da ciência?
Entenderam o que é a justificativa técnica? Vou descrever qual área da ciência que eu estou utilizando para chegar numa solução. E a matemática financeira vem da aritmética, né? Então, vou justificar que são cálculos aritméticos. Através de juro composto, através de juro simples, vai depender do que está sendo calculado. E do que a lei define, né? Isso só para trazer um exemplo mais simplificado, né? Então, vou calcular multijuros, eu vou buscar lá da matemática financeira, que é uma área da aritmética. Claro, além de falar que eu utilizei essa área científica, eu vou descrever como foi feito o cálculo, né? E, já nessa execução, a gente pode executar, então, diligências. A gente já vem falando bastante com vocês sobre essa figura de diligências. Então, o termo diligências, não o termo de diligência, pode ser entendido como todas as providências levantadas a efeito pelo perito para permitir-lhe oferecer um laudo pericial contábil. Aliás, é o que o próprio Código do Processo Civil que nos dá esse entendimento. Então, diligência é todo e qualquer procedimento adotado pelo perito durante a sua execução dos trabalhos para conseguir chegar na resposta do laudo. Então, O senhor repita essa frase. O problema é que repetir coisa que a gente inventa na hora, vocês matam a gente, né? Então, Ela é todo ou qualquer procedimento que o perito adota para chegar no resultado do laudo, ou na resposta, né? Então, vamos pensar. Eu tenho que projetar esses dois cálculos. É uma empresa do lucro presumido. O que eu vou precisar? Onde que a gente começa cálculo de lucro presumido? Não é nas receitas? Ou não? Agora você fiquei na dúvida. Eu mostrei para vocês poderem argumentar. A gente precisa das receitas. Que documento que eu vou precisar, então? Posso pedir livro de saída? Sim. É um documento. Livros, apurações. Posso pedir livro contábil? Livro de saída, livro fiscal, né? Registro das notas de saída. Posso pedir também o livro razão da contabilidade. E posso até aqui, nesse caso, pedir a própria DACOM, a própria de PJ da época, né? Já que lá de 2003. São declarações que estavam envolvidas na saída. Mas eu vou pedir quando? Eu fiz a leitura do processo e não consta nenhum desses livros. Eu vou usar a diligência, vou buscar esse material através de diligência. Então, aí surge essas necessidades de diligência, onde a gente vai buscar
esse material. E aqui, pensando numa abordagem mais restrita, pode-se entender o termo diligências como uma das fases do processo pericial, que no caso é o mais comum, trabalho de campo. Ficou parecido com o que a gente estava pensando ali no cálculo? A gente buscou, não tinha no processo. Eu vou buscar, então, os livros com as partes. Então, ele se encaixa tanto nesse trabalho, pensando no termo lato sensu, quanto num termo mais estrito sensu. Então, esse trabalho de campo envolve algumas etapas que o perito tem como objetivo buscar esses elementos que vão poder trazer a resposta. Até porque que eu peguei aqueles quesitos. Eu vou solicitar, por incrível que pareça, a pessoa colocou 2003 no processo, mas não colocou de 2004 os materiais. Como é que eu vou resolver? Eu vou ter que tratar com uma diligência. Nossa, professor, mas de 50 anos atrás? Meu Quem está Deus. discutindo tem que ter argumento. Só uma área hoje em dia que tem inversão de ônus da prova. O que é inversão de ônus da prova? O pessoal da trabalhista já é um pouquinho mais acostumado com essa figura de ônus da prova. Antigamente existia inversão do ônus da prova, hoje não tem mais, né? Ainda é discutível um pouco, tem algumas situações que é aceita a inversão, mas só na relação de consumidor, ou como os juízes gostam de falar, na relação consumerista, né? Olha que termo horroroso. Existe inversão do ônus da prova. Ah, eu falo que aconteceu isso e a outra parte que tem que provar. Bom, aqui, como a parte está argumentando que o imposto devia ser maior, ele tem que provar. Então, ele vai ter que ter o documento, né? Ah, é antigo? Tem que provar. Esse é um problema daí da justiça no Brasil, né? São apurações lá no começo do século, né? Dá para falar. Nossa, é verdade, professor, mas o ideal é guardar só 5 anos, não é? É o que a legislação exige. Porque existe aquela situação da homologação do imposto. Só que se você começa a questionar sobre a homologação desse imposto, é porque você tem esses documentos dentro de 5 anos. Aí essa discussão vai longe, como dá para ver aqui, né? Já tá maior de 18 anos, já fez maioridade? Quase, né? Quase. Mas ele não teria, tipo, que ter um prazo para recorrer a isso? Tem, mas o problema é que isso vem se estendendo. Lembrando, quando a gente fala da esfera tributária, a justiça só aceita uma discussão se ela já tenha passado no administrativo. Então, vamos supor que a gente fosse esse contribuinte. A Procuradoria lançou essa cobrança. Se bem que aqui foi um pouquinho diferente, tá? Mas foi lançada essa cobrança. Eu primeiro vou para a área administrativa, vou fazer um recurso na própria Receita Federal. Já vai um tempinho aí, né? Ah, foi recusado. Eu vou para a segunda instância do administrativo, que é o Conselho de Contribuintes, o CARF. Vai mais um tempinho. Ah, eu perdi no administrativo, que é o mais comum, né? Dificilmente o CARF dá posição favorável ao contribuinte. Aí eu vou para o judicial.
Aí para o judicial vai mais alguns anos. E assim o Que é o processo. caso desse. É, Nossa, professor, e você sabia disso? Qual foi o valor do professor, dos seus honorários? 50 mil, 100 mil reais? não, isso daqui não dá para cobrar muito, porque o trabalho que vai exigir não é muito. Entendi. Mesmo por ele se estender bastante tempo? O meu trabalho vai ser curtinho. A minha atuação no processo é curta. Aqui, se não me falha a memória, eu calculei foram 8 horas de trabalho. Não sei se foi 8 ou foi 10, foi algo nesse sentido. Porque o cálculo do lucro presumido, meia horinha sentado eu faço. Cálculo da multa, meia horinha eu faço. Aí eu vou levar um tempo a mais fazendo o laudo e pedindo esse documento para eles. Só isso. Só não pedi ainda porque eu vou iniciar o trabalho na segunda-feira. Iniciar o trabalho, professor? Como assim? A gente tem que informar as partes de início de trabalho? Sim. Então, quando não é o juiz que informa início de trabalho, o perito ele tem que informar as partes que vai iniciar em tal data. Vai que alguém quer acompanhar. Nunca aparece, mas tudo bem. Aí eu já peticionei informando, o início do trabalho vai ser na segunda-feira às 10 da manhã. E daí eu já vou protocolar, já vou peticionar o termo de diligência, pedindo os livros. O que eu vou precisar aqui? Levantar as receitas só, né? É um serviço rápido de ser feito. Então, para ver, pode ser um processo que assuste, né? Puxa, tá desde 2003 transitando. O meu volume de trabalho vai ser pequeno. E às vezes vamos falar novo, né? Mas um processo que esteja 3 anos vai me dar muito mais trabalho. Vai depender do objeto mesmo, do que está sendo discutido. Viram? Deu para sentir a importância da síntese? Não sei se ficou claro, mas Ficou sim, professor? o valor aqui não foi alto, não, foi baixinho. Para você ter ideia, recentemente eu entreguei um laudo de. Eu não mexo com previdência, tá? Mas esse caso eu acabei aceitando que é previdência da Fundação Petros. Daí é completamente diferente, né? Não tem relação nenhuma com o INSS. E o volume de trabalho era muito maior. Era um processo novo. Estava transitando 1.700 dias, dali 4 anos. Aí esse eu cobrei foi 25 horas. Estava quase 10 mil. Professor, o senhor tem final de semana livre? Tanto de coisa. É mais ou menos. De vez em quando eu até consigo fazer alguma coisa. Dormir. Mas dormir eu já confesso que eu já dormi mais na minha vida. Então, o primeiro momento do trabalho, então, situa-se na formalização dessa própria diligência. Está sendo realizada, então, que vai se materializar no que se documenta ou no meio com que a gente levanta as informações para poder realizar esse processo. Então, primeiro processo que a gente vai estar realizando dentro do desenvolvimento efetivo da perícia vai estar relacionado à diligência.
Vocês podem ver que ali eu já estou pensando, ó, na segunda-feira, que é o dia que eu defini como início, eu já vou ter que mandar a diligência, para ver como a gente tem que entender o que está acontecendo, para poder já preparar para solicitar a documentação, para ter o tempo hábil. Lembrando que tudo isso tem que pensar para atender qual o prazo? Aquele que o juiz determinar. Então, eu tenho que organizar muito bem o trabalho para poder entregar no prazo que o juiz pede. E esse documento, que o perito prova que realizou determinada visita ou que requereu livros, e os documentos que indicou no próprio documento. No meu caso aqui, eu vou pedir os livros para serem enviados direto para o escritório, não preciso ir até o local. Eu entrego através de petição. E o perito também precisa de provas para salvaguardar o seu mandato judicial. A juntada de uma das cópias desses termos ao laudo oferecido, no plano de eventual insinuação que as partes possam apresentar, né, indicando que eu não segui o rito processual. Então, tentando destruir o trabalho que foi feito pelo perito por não realizar a diligência da maneira correta. Lembram que eu já tinha falado lá atrás? A gente vai fazer uma diligência, a gente vai levar o termo, vai apresentar o termo, vai indicar quem recepcionou a gente, qual horário, qual data. Lembram disso? Por quê? Para eu ia falar eventual caso, não. Para coibir qualquer eventual impugnação do nosso laudo. Ah, professor, eu deixei Misericórdia, o que é isso, professor? Traduz isso daí para mim. impugnação? Isso. Impugnação é o meio com que as partes vão falar, olha, esse documento não é válido, ou está errado. É desqualificar o trabalho do perito. Então, é o termo judicial, né, que se usa, é a peça judicial que se usa para falar, olha, o que ele fez está errado, ou não é válido. Não seguiu os trâmites. E o que acontece se a impugnação for aceita? O que será que acontece? Parte triste da vida do perito. Tem que Todo perito refazer? não quer passar por isso. O que, Sabrina? Tem que refazer? Não, é pior do que isso. Percebe nada, então. Uhum. E o pior, se ele tiver solicitado adiantamento, ele tem que devolver devidamente atualizado. Então, o seu trabalho vai pro espaço. Perde. Por isso que a gente tem que se revestir desse cuidado para não sofrer impugnação. Se a gente for impugnado e a gente não conseguir montar uma defesa dessa impugnação, a gente vai perder o nosso honorário. Triste isso, né? Mas isso acontece só se for um caso muito grande, né? Tipo, digamos assim, o erro for muito brutal, digamos. Aí vai depender do que aconteceu e de qual poder de defesa que o perito tem. Como assim poder de defesa? A capacidade de argumentar o seu ponto de vista, o seu certo, vamos falar assim. Ah, professor, então o perito ele tem que ser meio que um advogado, quase, um pouquinho. Ele vai ter que entender um pouquinho de
de trâmite processual, né, de como fazer as contra-argumentações. Eu acho que vira mais quase um advogado que um contador daí. Vira os dois, né? É, porque o Thales, o menino lá do escritório, ele falou assim que ele já se considerava mais como um advogado do que contador. E o pior, eu tenho um aluno que está fazendo o TCC agora, que ele também é de... o Luan, Sabrina. Que, sei, Meu doidinho. Deus do céu, quando eu leio o TCC dele, parece que eu estou lendo uma peça jurídica. Que começa a criar os hábitos de escrever no juridiquês e fica horroroso de ler, para quem não quer ler juridiquês, né? É horrível. Mas quando eu estava fazendo estágio junto com ele já falou que naquela época estava cansado da área, que não sei o quê, mas pelo jeito tá indo. Tá lá e o TCC dele é sobre perícia. Imagine, tem 2 contadores da área do lado dele, muito mais fácil fazer um TCC. Não. Todo mundo, quando vai para o TCC, ele busca o caminho que até que ele gosta. No fundo, ele gosta, sabe? Se não gostasse, não ficava, né? Então, só para lembrar, o termo de diligência elaborado pelo perito deve conter os dados que identificam o processo, né? Cabeçalho, número do processo, que tipo de processo, quem são as partes, o local e a hora da diligência, principalmente na vistoria, né? Livro e documento que o perito quer. Então, ele vai relacionar todos os materiais que ele está solicitando, a identificação do perito, e vai colocar o representante legal da parte que ele está solicitando. E a assinatura de ambos. Por que a assinatura de ambos? Vamos supor que eu montei todo o termo bonitinho, coloquei a identificação do processo, o local, a hora, o material que eu quero verificar, e só eu, perito, assinei. O que vai acontecer quando eu entregar o laudo? A parte vai falar, não, você não pegou esse material comigo. E como você vai provar que pegou? Então, por isso é importante sempre na identificação de quem atendeu o perito na hora da diligência. Certo? Para não sofrer impugnação. Então, formada a diligência, é chegado o momento de iniciar efetivamente os exames, a verificação contábil e o documental planejado. Primeira coisa que a gente tem que fazer quando pega esse material: certificação. Eu esqueci o que é a certificação. Tinha uma questão na prova que falava da certificação. A Tawane lembra, né, Tawane? Ela deve ter ido até dormir já. Ou tá vendo novela. Tô nada, professor, tá aqui. Tá vendo? Lembra da certificação? Que tinha só uma partezinha errada. Da prova ontem? O que é a certificação? É atestar que algo é válido. E o que é atestar que um livro é válido? Como é que a gente vai falar que um livro, vamos supor, um livro contábil, ele é válido, ele tem merecimento de fé pública? Quando que um livro contábil, ele é aceito pela sociedade? Não tem que estar registrado? Não tem que estar assinado pelos sócios, ou pelo representante legal, né? Pelo contador? Então, a primeira coisa que a gente faz, pegou o material, faz a certificação dele.
verifica se ele está formalizado, tanto intrinsecamente quanto extrinsecamente. Então, eu peguei o livro diário, eu verifico se ele está composto de acordo com as normas contábeis. Verificação intrínseca. E a verificação extrínseca, verifico se ele está efetivamente registrado na junta comercial. Feito isso, eu posso aceitar o livro. Ele não está devidamente formalizado, ele é um documento inválido perante a justiça. Não sei se deu para entender essa situação. Então, vamos supor que vocês queiram atestar rendimento em um divórcio. O marido vai ter que pagar pensão e vocês querem comprovar rendimento. Que documento que dá para pedir? Imposto de renda? Será que vale? Acredito que sim, né? Desde que... Tenha sido declarado. E o que é o comprovante da declaração? Esqueci o nome. O recibo. Não adianta ele entregar só a declaração e não entregar o recibo. Então, para ter certeza, tem que ser a declaração somado ao recibo para dar fé, né? Para você ter certeza que aquele foi o documento informado para a Receita Federal. Então, a gente precisa fazer essa certificação se o documento está válido ou não. Claro, cada documento vai ter a sua forma diferente. Então quero ver um contrato. Como é que eu sei se um contrato é válido ou não? Se ele tiver registrado? Registrado em cartório. Professor, mas não estava registrado em cartório. Ele deixa de ser válido? Não. Mas ele perde um pouco a credibilidade. Não, mas não tem nem a assinatura das partes. Aí, esquece, ele não é válido. Então, quanto mais revestido de formalidade, a chance dele ser certificado é maior. Quanto menor é a formalidade, a chance de ser certificado é menor. Então, nesse momento aqui, a gente abre alguns parênteses para apresentar um rol de livros obrigatórios. Primeiro, relação de livros obrigatórios a gente pode dividir em 4. Quais são esses livros? Primeiro, os contábeis. Quem são os livros contábeis obrigatórios? Quem sabe? Ou o livro, né? Por incrível que pareça, ele é o pior de ser utilizado. É o livro diário. Ele é o documento obrigatório. Professor, então se eu não quiser apresentar o razão, eu não preciso? Não. O que o Código Civil determina como livro obrigatório é o diário. E ele pode ser apresentado em ficha, um pouco antigo, mas a lei ainda traz essa permissão. E lá dentro é obrigatório balanço patrimonial, demonstração de resultado do exercício e notas explicativas. Apesar do Código Civil não falar nada das notas explicativas, a regulamentação contábil exige, certo? Isso no menor grupo de demonstração contábil. E
Outros livros que podem vir a ser apresentados são os chamados auxiliares. O primeiro, por incrível que pareça, o melhor de ser trabalhado, o livro Razão. Qual que é a diferença do livro diário e do livro Razão? Vamos ver pelo nome. Livro diário. O que ele traz? Movimentação por dia, sem separação de contas. É uma confusão muito chata de mexer. Livro Razão. Separado por conta razão, seria o que a gente vê por razonete. Então, ele agrupa de acordo com a conta contábil. Ele é mais fácil de trabalhar. O problema dele é que não é obrigatório. Aí a gente pode ter livro caixa, livro fornecedor, ou contas a pagar, livro de conta corrente, livro de bancos, né? Contas a receber, livro de clientes, registro de duplicata. São documentos considerados livros contábeis. Principal o diário, os demais auxiliares. E o Código Civil vigente permite a substituição do sistema de fichas pelo livro diário e balancete, devidamente formalizado, o qual deve ser escriturado de modo que apresente posições diárias de cada conta contábil. Eu acho isso horrível, mas tudo bem. Bem como o balanço patrimonial e resultado econômico, por incrível que pareça. A legislação fala resultado econômico, mas é demonstração de resultado, né, de cada exercício. Dúvidas sobre livro contábil? Aqui é só para trazer os grupos, tá, gente? Não entra nesse detalhe. Teoricamente, vocês já teriam visto até o 8º período. Com o Código Civil vigente, surgiu também a ampliação, permitindo o livro inventário. Até o advento da sua vigência, o citado livro ficava distrito a inventário de estoque de matéria-prima e produtos semi-elaborados, produtos acabados ou mercadorias existentes, e agora o inventário obrigado ao término de cada exercício social. E o que tem que conter? Olha que bacana que ficou o inventário. Bens destinados à exploração da atividade. Basicamente, ele está falando estoque de matéria-prima, estoque de produto semi-elaborado ou em elaboração, produto acabado e mercadoria. E ele ampliou. Valores mobiliários. Matéria-prima, bem destinado à alienação, ou seja, produtos da indústria e comércio. Aqui já trouxe alguém a mais. Valor das ações e dos títulos de renda fixa. Se alguém conhecer alguma empresa que mantém isso em inventário, me informe. Ninguém lembra de fazer. Créditos a receber e ativos diferidos sujeito à amortização. Inventário se torna um pouquinho complexo, né? E às vezes ele é bem útil mesmo, principalmente em dissolução de sociedade. E a permissão de códigos e abreviaturas, quando utilizado na escrituração contábil, vai estar condicionada à existência de livro próprio obrigatório, devidamente autenticado e que os mesmos estejam formalizados. Não entendi, professor. O que isso quer dizer? E todo mundo usa isso aqui. A gente tem codificação hoje na contabilidade? Sim.
Onde que a gente vê códigos para contabilidade? Nas obrigações acessórias tem os códigozinhos, não é? Não, na contabilidade mesmo, na escrituração contábil. Então, eu não sei te responder. Lançamento informatizado. O pessoal que faz débito e crédito na empresa. Vocês lançam o nome da conta quando vão lançar um valor na contabilidade? Não, na verdade, eu faço a contabilização, então eu estou vendo a parte do débito e do crédito. Como eu cuido da conta transitória, então às vezes a gente tem que alocar um valor que está em aberto na conta transitória para uma conta de despesa ou uma conta de resultado. Então, E como que vocês... diretamente, eu consigo ver essa contabilização, mas fazendo escrituração, por exemplo, de frete, de lançamento de frete, não é feita essa. A gente não tem essa visão de conta contábil. E o que a gente usa para fazer lançamento? Não é código. Eu vou fazer o débito na conta código tal. Sim. A gente não vê mais nome de conta. Porque o sistema ele trabalha por códigos. Ah, professor, então o que eu tenho que fazer? Dentro do livro diário a gente autentica ou faz parte da composição o plano de contas. Então quer dizer que se eu não colocar o plano de contas em um livro diário feito em sistema vai estar errado? Vai. Vai estar errado. E eu desafio vocês a encontrar alguém que não use um sistema para contabilidade, né? Então, sempre quando a gente pegar um livro diário, também pega, verifica se o plano de contas está devidamente registrado junto. Então, o processamento de dados vem para facilitar a nossa vida, mas a gente tem que tomar alguns cuidados na formalização disso. Opa, foi demais. A segunda categoria que tem de livros, e é o que mais tem livro, fiscal. A gente vai ter federal, municipal, estadual, vai ter livro que não acaba mais, né? Então a gente vai ter livro registro de saída, livro registro de entrada, livro de apuração de IPI, livro de apuração de CMS, livro de prestação de serviço, livro de apuração do lucro real. O livro inventário também pode vir para essa área. Bastante livro, só nos principais, né? Ah, eu posso ter livro registro de combustível. Cada setor, cada segmento de atuação vai ter o seu livro. Professor, e como eu vou certificar eles? É tudo igual? Não. Como assim, professor? Cada estado pode exigir uma certificação diferente. Apesar que hoje em dia o principal está sendo o próprio SPED, né? O SPED fiscal. Mas eu vou ter que certificar pelo menos que esse SPED esteja válido. Ah, e como que eu certifico se um SPED está válido? Recibo de entrega. Certo? Livro fiscal é o mais complexo de todos. Terceira categoria, e esse ele pega muito para a sociedade anônima. As demais não pega tanto. São os livros sociais, ou societários, como queiram, que são os exigidos pela lei de sociedade por ações. Nossa, professor, que livro que é esse? Ou esses livros, né? Então a gente pode separar
em alguns livros de controle societário. Primeiro dele, livro Registro e Controle de Titularidade do Capital Social. E a gente vai poder separar dentro desse livro registro de ações nominativas. Que isso, professor? Lembrando, sociedade limitada, a gente informa quem que são os cotistas, né, que não é ação, quem são os donos das cotas no próprio instrumento de constituição, né, no próprio contrato social. Sociedade anônima não tem isso. Então, como é que a gente sabe quem é o dono de cada ação? Vai estar lá nesse livro de registro e controle quem são os proprietários das ações. Livro de transferência, ou registro de transferência das ações nominativas. Então, movimentação, compra e venda de ações, transferência de titularidade das ações. Registro de partes beneficiárias nominativas e a transferência de partes beneficiárias. Tudo isso aqui em controle de titularidade. E aqui a gente tem, segunda categoria, livro de registro e controle dos atos societários praticado pelos órgãos da sociedade. Aqui tem alguns até que é mais comum da gente ver, né? Livro de ata, presença. Então, a gente vai ter registro de atas de assembleia. Ah, professor, então, dentro da sociedade anônima, a gente tem que registrar todas as assembleias que existiram? Sim. Registro de todas as reuniões vai estar em ata e documentada no livro. Presença de acionistas. Primeiro aqui só é válido se existir esse segundo. Reunião de conselho de administração. Ata de reunião de diretoria. E ata e parecer do conselho fiscal. Limitado é muito mais tranquilo nesse ponto, né? O que vocês acham? Olha a diferença. Quanta informação que uma sociedade anônima precisa controlar em relação a uma limitada. Limitada não tem nada disso, né? Muito mais fácil. Então, todo movimento societário de sociedade anônima é mais complexo de ser certificado, tá? E, por último, e eu acho mais delicado, os livros trabalhistas. Então, são exemplo de livro trabalhista, livro registro de empregado, livro registro de inspeção de trabalho. Aí vai ter alguns específicos, de acordo com cada atividade. Ah, e nem todos vão ser exatamente no formato de livro. A legislação, ela abre muita brecha, ou abre muita forma de registro dentro da área trabalhista, né? Então, a gente não pode deixar de tomar cuidado com alguns livros específicos exigidos em alguns setores. Por exemplo, livro de controle de explosivo em pedreira. Alguém já viu esse daqui? Esse aqui não é trabalhista, tá? Esse é um livro completamente à parte. Vocês sabiam que existe esse livro? Por que será que existe esse livro? Controle de explosivo em pedreira. Explosivo é material controlado? Sim. E controlado por um órgão específico, né? Esse livro ele tem acompanhamento do Exército. Ah, mas qual a finalidade, professor?
Justamente o controle de compra e utilização de explosivo. E o que eu posso utilizar no processo pericial? Pode vir a ter desvio desse material, né? Imagina, material controlado, surgem interesses. E, às vezes, precisa desse livro para fazer verificação de desvio do material. Outro tipo de livro mais específico, livro Movimentação de Combustível. Também é um livro particular. Esse é legal. Livro de controle de entorpecentes em indústrias farmacêuticas e hospitais. Ah, quem controla esse, professor? Vocês sabem quem controla esse? Isso aqui é a Anvisa. Por que será que existe esse livro? Também é um material bem perigoso, né? Vamos falar assim. E que pode suscitar discussões e a gente pode vir a utilizar ele. Então, esses são os 4 principais grupos de livro. Quem são os 4 principais grupos? Agora me perdi. Acabei falando dos livros específicos ali. Os grupos, não os livros. Quais são mesmo? Os contábeis, os fiscais, os sociais e os trabalhistas. Exato. Então, 4 grupos de livros que podem vir a ser utilizados dentro do processo trabalhista, do processo pericial, não trabalhista. Então, a gente tem que se socorrer dos preceitos do Código Civil sempre, para fazer a constatação da idoneidade desses livros. Só o Código Civil? Não. Código Civil e legislação específica, porque cada um deles vai ter uma legislação específica. Livro contábil vai ter a regulamentação contábil, que vai acobertar eles. Livro fiscal vai ter a legislação tributária. Livro societário, além do Código Civil, tem a própria lei das sociedades anônimas. Legislação trabalhista é o que não falta no Brasil, né? Então, eu tenho que ter bastante cuidado na certificação de livro, né? Professor, eu não tomei cuidado nessa certificação dos livros. Pode acontecer algo? O que vocês acham? Acho que sim, né? Pode invalidar, não pode? Pode deixa o trabalho do perito sujeito à impugnação. Então, todos esses cuidados quanto ao livro é extremamente importante. Então, considerar essa regularidade formal, tanto intrínseca, a composição do livro, quanto extrínseca, o registro, a documentação dele, é uma condição essencial para o livro ter fé perante a lei, perante o juiz. Consequentemente, uma fonte fidedigna de informação, não sujeita a questionamento no futuro, né? E desse livro que a gente examina, a gente extrai os dados relativos a número de controle, quantidade de página, ou folha, né? Número que ele foi registrado. Então, registrei na junta comercial, qual o número da chancela que ele está registrado, qual o período que ele se refere, tudo para poder indicar que ele está formal. E daí, utilizar a informação dele dentro dos meus cálculos. Então, tais anotações, eles ficam ali em um papel de trabalho específico, a gente cria um documento só para controle dos livros e, graças a Deus, a gente não põe no corpo do laudo, a gente deixa em anexo, coloca um anexo indicando a regularidade. Porque já pensou se colocasse no corpo do texto essa verificação? Que chato que seria o texto. Ó, então surge aqui um papel de trabalho que pode virar o anexo.
pode trazer informações para o laudo, auxiliando, então, essa veracidade do laudo. Dúvidas, pessoal? Perguntas? Muita coisa? Agora, por que a gente precisa se especializar em uma das 4 áreas? Conseguiram verificar, entender o porquê que é tão difícil um profissional que queira atuar em todas as áreas? Eu penso, eu vou trabalhar com societário e vou querer trabalhar com fiscal. Vou ter que entender da documentação, da formalidade de todos esses livros, tanto societário quanto fiscal. Tudo para não deixar o trabalho do perito sujeito a questionamentos. Então, por isso existe essa prática de especialização. Vocês podem falar comigo, tá? Então, a gente tinha falado do termo, né? De diligência, que era fazer essa busca. Agora a gente começa a pensar o que a gente faz depois de buscar o documento. Então, primeira coisa é a certificação dos livros, ou a certificação do material apresentado. Tranquilo? Mais ou menos? Fui dormir. Estamos aqui. Tranquilo não tá, né? Eu reparei que perícia nada tranquilo. Não, exige atenção. Interpretação. Nossa, e muita. Ah, para prova só, professor? Não. Para atuar como perito. Por quê? Gente, ler processo eu vou falar o termo aqui, é uma bosta. É horrível. Porque os termos utilizados são... é muito chato, muito chato. Por isso que eu falei que o professor podia ter deixado a gente levar um dicionário junto. Dicionário de termos jurídicos. Pior que existe esse dicionário, né? Dicionário de termos jurídicos. E pessoal que já trabalhou aí nessa área já deve ter visto que ler petição é quase que um desfile de moda de palavra difícil, não é? Sabrina, Beatriz, me corrijam se eu estiver errado. Né, a gente passa mais tempo procurando o significado da palavra para você conseguir interpretar, né, o que está pedindo, do que realmente lendo todo, né? Eu acho que eles devem ter uma disciplina no curso como escrever difícil e chato. Mas tudo bem, a gente vai aprendendo com o tempo, vai ficando mais fácil. E a próxima aula, o que a gente vai ver, será? Depois que a gente certifica. Ah, professor, o professor vai passar os cálculos? Não, a gente teria cálculo de todas essas áreas, vira inviável. Aí a gente começa a entrar na estrutura do laudo mesmo, né? A análise do documento aí vai depender muito de cada processo, cada área de conhecimento. Aí, uma matéria, as palavras. Até que o do CRC é tranquilo, Lucas. O juridiquês mesmo é pior. Em termos da área jurídica é mais chato. Tranquilo, gente? Tranquilo no sentido de deu para compreender o que foi tratado hoje, mais ou menos?
A gente sempre fala que deu para entender, mas chega na hora, parece que não deu para entender nada. Tem isso. Não, mesmo. Agora começa a ficar um pouquinho mais. Não, não fica, continua a mesma coisa. Não vou tentar enganar vocês. Porque o processo pericial ele é muito parecido em termos de complexidade desde o começo até o fim do processo. Então, não vou falar que fica fácil. Não. Então tá, gente. Já que a maioria não quer nem falar comigo, a gente se vê na terça, né? Com a correção da prova de rotinas 1. Beleza? Nossa. Deixa quieta dessa correção aí, Feliz. Correção? Vamos seguir em frente, vida que segue, entendeu? Vamos pra frente. Vocês que sabem. Senão eu já toco para ICMS substituição tributária. Ah, não, vamos fazer correção, pelo amor de Deus. Eu não sei se é pior fazer correção dessa prova aí ou ir para o ST. Gente, o ST ele é muito mal falado, mas depois que a gente entende a lógica, ele não é tão difícil. Talvez esse seja o problema. Vocês vão ver, não é tão difícil. Não se preocupe. Ele parece, na verdade, ele é chato na prática porque a gente tem que ficar procurando muito IVA. Dá dificuldade, né? E muda todo mês esse maldito IVA. E cada tipo de produto tem o seu IVA diferente, mas a essência do cálculo é muito parecida. Aí vocês vão ver que não é tão assim difícil. IVA, MVA, cada estado também chama de um jeito, mas é o índice de valor agregado, ou margem de valor agregado. Mas vamos fazer a correção e depois a gente vai para o ST. Beleza? Beleza, professor. Na própria terça a gente já começa o ST. Tá bom? Professor, posso falar com o senhor terminando a aula agora? Rapidinho? Pode? Tá bom, vou ficar aqui. Então tá. Então, gente, desejo para vocês uma boa noite, um bom descanso. E a gente se encontra na terça que vem. Boa noite, professor. Boa noite, Flávia. Boa noite, Tawane. Bom descanso.